Meus amigos, um contrato que tá dando o que falar. É o contrato do Juan Alano com o Sport, novo reforço do Leão, que já está no Recife, já está trabalhando. A gente anunciou, né, na semana passada que o Sport estava fechando com o Alano e depois que ele rescindiu o contrato com o Ceará e abriu o caminho para o acerto de Juan Alano e Sport. Mas e esse contrato? Renovação, gatilhos, o contrato em si, as metas. Bom, tudo isso eu vou te apresentar neste vídeo aqui. Muita gente anda falando do contrato, que o contrato foi mal, que o contrato não foi bacana para o esporte, que geram passivos desde já. Vamos falar sobre isso e eu quero a tua avaliação aqui nos nossos comentários. Deixe teu joinha, deixe teu like, se inscreva no nosso canal. Antes de mais nada, obrigado por fazer parte do time Cast FC. Pensou em emoção, diversão e muito futebol? Pensou em Bet da Sorte. Tem QR Code aqui na tela, link na descrição do vídeo. Agora, só se você tiver mais de 18 anos. Gente, jogue sempre com responsabilidade e moderação. A plataforma de entretenimento não é investimento. E o Ministério da Fazenda adverte: apostar pode causar dependência. Então, se liga nesse recado. Juan Alano e Esporte. O atleta já está, como eu disse, no Recife, trabalhando com um grupo. Possivelmente estará, né, a depender de regularização de tudo, já estará à disposição para o jogo da sexta-feira contra o Londrina, mas o Sport traz um jogador mediante um contrato mais complexo, que foi divulgado inclusive no portal de transparência do clube, como a gente vai ver agora. O Sport comunicou a respeito do acerto com o Juan Alano, né, como tem feito e tem defendido nesta gestão, e colocou desta forma: o Sport Clube do Recife, em respeito aos seus associados e torcedores, reafirmando seu compromisso com a transparência, torna público os principais termos da contratação em definitivo do atleta Juan Alano. A contratação teve um caráter não oneroso, passando o Sport a deter 100% dos direitos econômicos do atleta sem pagamento de valor de transferência a outro clube. Ou seja, esse é um ponto positivo. O Sport não investiu nessa contratação, né? Era um jogador que estava livre no mercado, claro que já estava negociando há algum tempo. Naturalmente, que pela nota que emitiu o Ceará, pareceu que o Sport iria pagar alguma coisa para o jogador, só que o que o Ceará ganhou nesta contratação foi justamente a rescisão do contrato e o não pagamento do restante do contrato, de multa, etc. Esse foi um ganho para o Ceará e para o Alano, que já estava acertado para o Sport, e para o Sport que não teve que pagar. E o Sport agora passa a deter 100% dos direitos econômicos do jogador. O vínculo possui vigência até... Atenção a esses detalhes aqui, tá? O vínculo possui vigência até 28 de fevereiro de 27. Com previsão de renovação automática até 31 de dezembro de 27. E posteriormente até 31 de dezembro de 28. Para a primeira renovação, eu acho importante aqui alguns detalhes. O Juan Alano é um cara jovem, tem 29 anos, né? Não vinha atuando no Ceará, até porque se tivesse jogando não viria para o Sport, né? Se tivesse atuando lá com frequência, como titular eu digo, né? Ele vinha jogando, sim, tem minutagem nesta temporada, mas como titular ele não vinha atuando. E aí o Alano chega ao Sport nessas condições. E também se tivesse atuando não viria, né, gente? Não viria porque está jogando no Ceará, apesar da situação do Ceará e de tudo que está acontecendo lá no clube, no Alvinegro, lá de Porangabuçu. Para a primeira renovação, o Sport e o atleta poderão optar pela não continuidade do vínculo mediante pagamento de 1 milhão a outra parte. Este é um detalhe bastante curioso. Vejam, é um detalhe que protege o atleta, protege o clube, mas assim, é um detalhe que pode ser complexo para o esporte, que vive um momento financeiro delicado. Tem eleição no final do ano, né? E vive um momento financeiro bastante delicado o esporte, porque
apesar da venda de Zé Lucas, tem muitas dívidas para pagar. E querendo ou não, é uma aposta. E toda contratação é uma aposta. Não quer dizer que o cara que não jogou no Ceará não vai jogar no Sport. E uma contratação parte das características do time, que o treinador quer para o time e que o jogador pode entregar ao time. Isso foi naturalmente avaliado pela comissão técnica, né? Senão tá tudo errado. Mas o Sport já parte de um contrato com uma dívida, caso o Alano não dê certo, de R$1 milhão que vai ter que ser pago ao jogador. E se o jogador se transferir também, o Sport ganha R$1 milhão, se vier uma transferência do exterior, se ele arrebenta esse ano, tal, enfim. O Sport tem R$1 milhão a receber. Então é um risco. Um risco para cada um dos lados. Não deixa de ser um risco. Continuando aqui, as condições econômicas das temporadas seguintes estão diretamente vinculadas à divisão nacional disputada pelo Sport e ao desempenho esportivo alcançado. O contrato prevê valores distintos para a Série A e B, com redução na hipótese de permanência na Série B e reajustes condicionados ao acesso à Série A e ao cumprimento de metas de produtividade do atleta. Veja, o salário vai ser aumentado se ele partir para uma Série A, se o Sport subir, aí é justo, né? Se ele fizer por onde. E também pode ser aumentado com o cumprimento de metas, né? Já que os reajustes estão condicionados a esses dois pontos. A informação que o GE publicou é que o Alano reduziu o salário para vir, né? Em relação ao que ele ganhava no Ceará para o que ele vai ganhar no Sport. Reduziu em cerca de 10% o valor do seu salário. E aí, o time permanecendo numa Série B, ele vai ter uma nova redução, a depender desses gatilhos de contrato que tem metas de produtividade do atleta, né, que deve envolver jogos, assistências, vários outros aspectos. O Sport Clube do Recife seguirá adotando critérios de responsabilidade financeira, proteção patrimonial e competitividade esportiva, buscando estruturar suas contratações de forma compatível com os interesses institucionais e com valorização dos seus ativos. Esta foi a mensagem do Sport sobre a contratação de Alano. E você aí, o que é que achou? Comenta aqui e fala que a gente tá de olho. Claro que é sempre um risco contratar um jogador. Ninguém sabe se ele vai dar certo, ninguém sabe se ele vai produzir bem. O fato é que ninguém sabe. Mas precisa contratar mediante alguns critérios. E acho que o Alano mostrou em outras oportunidades em outros clubes que pode ser um jogador importante. Teve muito tempo fora do país. Talvez essa readaptação nesse retorno ao Ceará tenha atrapalhado. Porém, o Sport precisa de jogadores para ontem, né? Contratou já o William Oliveira, o Kaique estreou bem com a Ju no último jogo, na vitória sobre o Vila Nova. E agora chega o Juan Alano, que é um cara que pode dar celeridade ao meio de campo do Sport. É um cara que pode dar... fazer com que o Sport gire numa rotação maior e seja menos burocrático nessa transição defesa-ataque. É isso. Até breve. Tchau.